Continuando com os desenhos criados por Craig McCracken, hoje vamos falar de um desenho que tinha tudo para ser um dos mais populares da sua época. Primeiro, design de personagens e animação que, junto com uma paleta de cores muito viva e uma trilha sonora pontual, traz um ritmo perfeito. Lembrando os cartoons clássicos cheios de ação frenética e coisas absurdas acontecendo o tempo todo. Porém, ele não se limitava apenas a isso. Ele também era acompanhado de um universo gigantesco que estava ali, pronto para ser explorado. E a vontade do McCracken com sua equipe de explorar esse universo e progredir com uma história mais complexa e contínua, desenvolvendo os personagens, sempre esteve na cabeça do criador. Porém, a Disney naquela época, onde Hora de Aventura, Gravity Falls estavam surgindo com um ritmo completamente diferente, ela queria que o desenho continuasse com o seu formato episódico. E foi isso que eles fizeram na primeira temporada para agradar, e ele teve uma aceitação muito boa do público, podendo assim produzir uma segunda temporada, que aí sim eles começaram a ousar um pouco em criar uma história por trás dos personagens, desenvolver uma continuação entre os episódios, da mesma forma que foi Hora de Aventura, Gravity Falls, com as primeiras temporadas mais contidas, mas depois deixando tudo mais complexo e linear. E essa realmente parecia ser a ideia do McCracken para a produção da terceira temporada. Porém, para a infelicidade de todos nós, ela nunca aconteceu. O desenho foi cancelado na segunda temporada, mas mesmo assim, eles conseguiram criar uma boa base para a história do desenho, e é isso que vamos trazer nesse vídeo hoje. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui quais são as próximas histórias que você quer ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Então, com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Galaxy Wonder. A Galáxia Wonder é um lugar habitado por inúmeras formas de vidas alienígenas. Existe uma quantidade gigantesca de planetas habitados por seres sencientes, cada um com a sua particularidade. Porém, eles não vivem em paz. Afinal, existem muitos vilões dominadores de planetas que concorrem entre si para ver qual é o mais tirano e qual deles conquistam mais planetas, havendo até mesmo um ranking desses vilões atualizado em tempo real. Só que nesse universo de maldade nasceria uma criatura que mudaria o rumo da história, e este, meus queridos, é o próprio Wonder, que sabemos tão pouco do seu passado, mas provavelmente ele perdeu os seus pais, a sua família e o seu povo em alguma invasão desses tiranos. E nesse momento ele se sentiu tão perdido, tão sozinho e sem nenhuma esperança, que fez com que ele não quisesse que ninguém mais sentisse isso. Todo esse medo foi o que proporcionou ele ter a coragem para se tornar o ser mais positivo de todos. Ele acredita fielmente no poder do amor e que até mesmo o ser mais tirano e cruel de todos pode ser convertido para o lado do bem. E foi exatamente isso que aconteceu com o Major Ameaça. Este, que era o maior vilão de toda a galáxia, acabou se transformando uma pessoa do bem e da paz por conta do Wonder, inclusive liberando e melhorando todos os planetas que ele havia conquistado. E assim o Wonder viveu viajando por toda a galáxia, passando a sua mensagem de amor e paz durante muitos e muitos anos. E foi aí que ele acabou se encontrando com um chapéu mágico. Este, que poderia realizar os desejos do seu dono, acabou criando uma guerra entre dois ex-aliados que escravizaram e maltratavam o chapéu para conseguir tudo o que eles queriam, sem pensar que ele também tinha sentimentos. E claro que quando o Wonder viu isso, ele foi direto ajudá-lo, resgatando ele dos seus donos cruéis e o carregando em sua cabeça para sempre. E agora, indo para o planeta dos Sbornax, esses dinossauros meio modernos que parecem bastante com os Flintstones ou a família dinossauro, conheceríamos a família da Sylvia. Eles eram muito unidos e felizes, até que o seu pai acaba falecendo quando ela ainda era uma garotinha, e isso desestabiliza completamente sua família. Todos estavam estressados, chateados, todo dia tinha uma briga, e tudo isso fez com que a Sylvia se cansasse daquilo e fugisse de
casa. Porém, a vida nas ruas também não era fácil, tendo que ser muito durona e descontando toda a sua raiva em tudo que ela achasse pela frente. E também fazendo de tudo para conseguir sobreviver ali, como participar de corridas intergalácticas que ela acabava explodindo de nervoso para conseguir ganhar a qualquer custo, mas exatamente por isso também acabava perdendo. Mas o que mais fazia ela realmente ganhar a vida era sua profissão como caça-recompensas. Junto com o seu parceiro Ryder, eles eram muito bons nisso, realizando missões atrás de missões praticamente todos os dias. Mas a Sylvia começa a perceber que estar ao lado dele desperta a sua pior versão e ela não gosta disso. E assim ela decide seguir um caminho diferente. Agora agindo sozinha, ela queria ter um pouco mais de consciência nas suas missões. E foi em uma delas que tudo acabaria mudando. Enfrentando o robô Killbot 85 para conseguir a recompensa que ele carregava, ela acaba conseguindo isso, mas o que estava dentro era o próprio Wander. Imediatamente ela começa a levá-lo para ganhar a sua recompensa, porém no meio do caminho o Wander consegue despertar a melhor versão da Sylvia, fazendo ela relembrar daqueles momentos onde o pai dela ainda estava vivo, onde verdadeiramente estava o seu lado bom. E assim ela decide não entregá-lo para continuar aprendendo com a bondade do seu novo amigo. E é aqui onde toda a nossa história começa. O Wander, antes vivendo sozinho, pelo seu excesso de positividade e às vezes inocência, acabava se metendo em problemas do qual ele não conseguiria sair. Só que agora com a Sylvia, ela teria a atitude certa para conseguir superar isso quando ele não conseguisse. E a mesma coisa ao contrário. Sylvia muitas vezes acaba perdendo a sua cabeça e deixando que sua ira tome conta dela. E agora ao seu lado estava o Wander para acalmá-la. E dessa forma os dois se tornavam praticamente invencíveis. Nenhum mal, nenhum vilão, nenhuma situação era capaz de deter esses dois melhores amigos que viajavam por todo o universo deixando uma mudança por onde eles passavam. E falando sobre as suas viagens, o item mais essencial para elas era a bolha transporte. Essa que foi criada pelos cientistas siameses Walbor e Wilmore. Eles criariam ela há 50 anos atrás e acabaria tendo uma visitinha do próprio Wander com a Sylvia, quando ele sem querer usa uma outra invenção deles, que seria a bolha do tempo que os leva até esse momento, porém a bolha do tempo não tinha sido criada, e assim eles demorariam 50 anos para conseguir criá-la novamente. E assim, presos no passado, eles esperaram até chegar o momento deles voltarem para aquele local no presente e impedir com que o Wander usasse sem querer a bolha do tempo, desfazendo todo esse paradoxo temporal. E assim, desde quando o Major Ameaça deixou de ser o maior vilão de todos os outros lutam para conseguir chegar no primeiro lugar. E dentre eles, o mais destacável é, claro, o Lord Cólera. Há muito tempo ele segue com as suas conquistas implacáveis, subindo cada vez mais no ranking dos maiores vilões. E um de seus maiores triunfos são os seus cães de guarda, uma quantidade gigantesca de soldados liderados pelo comandante Piper, que é extremamente fiel e muitas vezes mais esperto do que o Lord Cólera, sendo uma peça-chave para o sucesso das suas conquistas, mesmo que seu chefe não note muito isso. Porém, isso mudaria quando ele chegasse a Beijópolis, um planeta, segundo ele, insignificante, que ele facilmente consegue dominar o seu povo, que era só paz e amor, mas logo apareceria o Wander com a Sylvia, ela usando toda a sua força e violência, e o Wander usando todo o seu poder do amor. Eles acabam conseguindo libertar aquele pequeno povo. E o Lord Cólera, sem perceber que isso seria uma rotina infernal em sua vida, acha que aquilo foi uma derrota momentânea. Mas essa rivalidade entre ele e o Wander ficaria cada vez pior e cada vez mais pessoal. Ele usaria tudo para ir atrás e capturar o Wander, mas nada funcionava. O próprio Peppers, que não acreditava que ele era algum tipo de gênio, mas sim só um maluco hiperativo, não conseguia fazer nada para parar o Wander. Na verdade, a primeira vez que ele acabou sendo capturado foi pelo cão de guarda mais ineficiente de todos. Wetsley era gordinho, desajeitado e excluído pelos outros. E isso fez o Wander ficar com pena dele e se entregou de propósito
propósito para que ele ganhasse uma moral com Lord Cólera. Só que ao conhecê-los melhor, Wander mostrou o lado positivo do mundo e Wesley estava encantado com tudo isso, porém ainda estava confuso. E isso fez ele trair os dois e entregá-los para o Lord Cólera. Só que ele se arrependeria imediatamente, indo para libertá-los e forjando a sua morte. Eles ainda o teriam como um herói, enquanto ele estava livre para viver um mundo de novas possibilidades. Mas este não seria o último cão de guarda convertido para o amor pelo Wander. Afinal, um dia é formada uma corrente cósmica que liga toda a galáxia e o Wander aproveita ela para presentear todo mundo, inclusive, claro, o seu vilão favorito, mas começando pela sua tripulação, que aos poucos começaram a ser consumidos pelo amor, deixando todo o ódio de lado, que era o que realmente movia as intenções do Lord Cólera. Até mesmo o Piper acabou sendo contagiado, mas justo no momento que ele ia entregar o presente para o Cólera, os seus capangas aparecem para ajudá-lo. E aí que a gente descobre que o Wander colocou o presente nomeado como o próprio Cólera. Assim, eles estão muito agradecidos ao seu chefe por esse incentivo positivo, ajudando todo mundo e percebendo que o presente do Wander era a própria apreciação do seu exército com ele. Mas por outro lado, a Sylvia acaba se reencontrando com seu antigo companheiro caça-recompensas, o Ryder. E apesar de viver ajudando os outros, trazendo a paz e a felicidade, ela sentia falta de toda a ação e a aventura que ela vivia ao lado dele. E por isso ela acabou ficando muito empolgada. Porém, ele acaba entrando em conflito com o Wander, percebendo que ele tinha uma vibe completamente diferente e que só iria atrapalhar eles na missão. E a Sylvia estava tão entusiasmada com isso que também acabou deixando o Wander de lado sem nem perceber direito. E eles conseguem chegar até o quarto secreto do Cólera, onde estava toda a sua riqueza. E é nesse momento que a ficha da Sylvia cai. O Ryder só queria pegar todo aquele tesouro para ele, sendo que o certo seria devolver tudo isso, afinal foi roubado. E por fim eles acabam sendo capturados e só conseguem sair dessa graças ao Wander, que nesse meio tempo fez uma amizade lá com o monstro Minhoca e eles vão juntos para conseguir salvá-los. E aí a Sylvia relembra o porquê ela ama tanto esse pequeno carinha. E aqui chegamos na maior decadência do Cólera. Afinal, a sua obsessão por conseguir derrotar o Wander começa a tomar uma proporção tão gigantesca que é só isso que ele faz da vida, deixando os seus passos para dominações importantes de lado e usando todas as suas forças e recursos para conseguir capturá-lo. E por isso ele começa a decair como um dos maiores vilões, e o fato dele não conseguir cumprir o seu objetivo começa a fazer com que ele duvide da sua própria capacidade, habilidade e de que se realmente ele é um bom vilão. E isso acaba abrindo espaço para a chegada de um substituto, com uma nave muito maior e blindada, um gigantesco arsenal tecnologicamente avançado. Ele é misterioso, inteligente, cauteloso e até mesmo o Wander fica confuso na sua presença quando tenta levar a felicidade com uma cesta de frutas. Ele era a versão perfeita do Lord Cólera, até mesmo em sua aparência, só que mais imponente e dominador. Afinal, este era Lord Dominator. Ou melhor dizendo, ela é o Lord Dominator. Uma conquistadora implacável que deixa o Cólera completamente desestabilizado. Ele tenta entender o que fez ele chegar nessa situação deplorável, e o único capaz ali de dizer a verdade foi o Piper, falando que a causa de tudo aquilo era sua obsessão em capturar o Wander. Mas ele não aceita que estava errado e se nega a enxergar a verdade, jogando toda essa culpa para o próprio Peepers. Afinal, ele era o comandante e por isso ele acaba o despedindo. E isso foi a maior facada no coração que o Peepers poderia receber. Mas isso não duraria por muito tempo. Afinal, enquanto o Piper se lamentava e lembrava de todos os momentos felizes que eles viveram, o Cólera tenta recomeçar tudo sozinho, conquistando alguns planetas, mas logo ele perceberia
dizia que ele era um grande conquistador graças ao Piper. E por isso ele volta se arrastando pela sua ajuda novamente. E ele aceita com felicidade, recomeçando a sua onda de conquistas juntos como eram antigamente. Porém as coisas mudariam novamente quando Wonder descobre que o Lorde Dominador é na verdade uma garota e tem a brilhante ideia de tentar unir ela junto com o Cólera, para que assim os dois vivam um amor e se esqueçam de dominar os mundos, comprando até mesmo um anel de doce para eles. Porém essa mensagem começa a viajar por toda a galáxia e acaba sendo distorcida, como se aquele anel fosse na verdade um anel todo poderoso, fazendo com que todos os vilões de toda a galáxia fossem até lá atrás dele, inclusive o próprio Cólera e também a Lorde Dominador, que humilha o Cólera e mostra para todos os outros vilões que ela é a maioral de todas. Porém o Cólera fica tão revoltado que junta todas as suas forças e consegue dar um golpe no capacete dela, revelando a sua verdadeira identidade e fazendo o Cólera se apaixonar à primeira vista, deixando seus objetivos de dominação de lado e ficando completamente obcecado por ela, fazendo de tudo para chamar a sua atenção, enquanto ela aproveitava toda essa humilhação. Porém as coisas mudariam quando ele acaba sendo convidado para visitá-la. Achando que ela queria ter um encontro com ele, ele acaba pedindo ajuda para o próprio Wonder. Afinal ele não sabe nada sobre garotas e acredita que ele poderia ajudá-lo. E o Wonder não poderia estar mais feliz com um pedido desses. E os dois acabam se preparando e quando chegam lá fazem uma apresentação musical toda elaborada. Tudo isso para logo depois descobrirem que ela chamou ele ali, afinal ela tinha aprisionado todos os outros vilões da galáxia e faltava apenas ele para sua coleção. E ele caiu em tudo isso como um patinho. Porém, enquanto tudo isso estava rolando, a Sylvia junto com o Peepers começam a investigar mais a Dominador e percebem que o objetivo dela não era dominar toda a galáxia, mas sim destruí-la completamente. Então, para tentar pará-la, eles têm um plano de congelar o núcleo da sua nave, que era o que dava todo o poder para ela. E eles acabam conseguindo fazer isso justo no momento em que ela estava prestes a acabar com o Wonder e o Cólera. Eles conseguem fugir congelando a nave completamente, só que a sua alegria acabaria em um instante. Afinal, ela, além de descongelar rapidamente, também acaba absorvendo o poder de controlar o gelo, fazendo ela apenas ficar ainda mais forte. De início, o Cólera se dá por derrotado e fica deprimido. Porém, com a ajuda do Peepers, do Wonder e da Sylvia, ele reconquista sua confiança com um lindo musical. E agora todos estavam alinhados para lutar contra uma ameaça maior do que todos eles. E para chegar ao último confronto, nossos personagens passam por provas de autoconhecimento. Primeiramente o Wonder, que entra em uma caverna e fica preso em um cristal que fragmenta todas as suas personalidades, sobrando para Sylvia resgatar todas elas, sendo que muitas delas ela odeia. Porém ela percebe que elas são importantes para formar quem o Wonder é em sua complexidade. Porém, quando ela finalmente consegue fazer isso, Wonder diz que quer ir atrás do Cólera e do Dominador para destruí-los. Ou seja, ainda tinha algo faltando nele. E esta era a parte mais importante. Sua personalidade de quando foi abandonado, que poderia ser um trauma, mas foi a experiência que fez ele prometer que sempre iria ajudar e amar a todos. E com isso ele finalmente estava completo. Já a Sylvia também precisava voltar às suas origens. Ela se sentia cansada e perdida e decidiu voltar depois de tantos anos para ver a sua família. Conhecemos toda a parte problemática dela, mas ao fim ela percebe que a sua mãe tinha ficado muito brava com ela, não pelo fato de que ela tinha partido, mas sim por estar ali naquele momento, enquanto ela deveria estar protegendo a galáxia como ela sempre fez. Afinal, desde quando ela se foi, a sua mãe guarda cada notícia que ela teve dela, se orgulhando imensamente de quem ela havia se tornado. E
isso fez a Sylvia finalmente reconhecer o amor da sua mãe, se emocionando junto com toda a sua família e, claro, também com o Wander. Por fim, eles voltam com o seu plano para derrotar a Dominador e acabam encontrando o último pequenino planeta que ela ainda não havia destruído. E assim eles o usam como um refúgio para todos aqueles que tinham perdido seus planetas. E apesar da dificuldade de conseguir manter ele discreto para não ser descoberto pela Lorde Dominador, eles conseguem viver ali por um tempo. Porém, ver o resto de toda a galáxia toda destruída era de partir o coração, até mesmo do pequeno e otimista Wander. E a Sylvia fica desesperada com aquilo, tentando ajudá-lo. Ela acaba encontrando uma pequena flor para eles cuidarem e mostrar que ainda há esperança e uma luz no fim do túnel. Porém, é justo nesse momento que a Lorde Dominadora acaba vendo eles. Decidindo acabar de vez com isso, enquanto eles fogem, a flor vai se destruindo de planeta em planeta, mas deixando o seu pólen em cada um deles. E por fim, a Dominador chega para acabar, destruir, dilacerar todos os sentimentos de esperança que restavam para eles. Porém, antes de morrer definitivamente, a planta lança um gás que ajuda os dois a escaparem dela. Mas o Wander, devastado, derrama o que seria a sua primeira lágrima. A Sylvia faz de tudo para que isso não aconteça, pois ela se negava a ver o ser mais otimista do mundo naquela situação. Porém, ele acalma ela, agradecendo por tudo que ela fez para tentar ajudá-lo e dizendo que, apesar de ele estar triste, não quer dizer que ele está sem esperança. Por fim, foi aquela flor que acabou ajudando eles, e por ela eles criam motivação para voltar e lutar. Voltando para o planeta de refugiados, a Sylvia dá um discurso de motivação para todo mundo, que eles deveriam lutar para reconquistar a sua galáxia. Mas o Wander não gosta nada dessa ideia, afinal ele quer resolver tudo com paz e amor. Então ele decide ir até a nave da Dominador para conseguir de alguma forma conquistá-la. Porém, ela só queria humilhá-lo e brincar com seus sentimentos. E o Wander é tão inocente que ele acaba revelando a existência do último planeta. E assim, quando eles estavam terminando de se preparar para a guerra, ela já estava ali armada em cima deles. E com isso ela consegue facilmente derrotar o Cólera, capturar a Sylvia e colocá-la no meio onde ela começaria sua escavação. Porém, o Cólera consegue criar uma barreira de proteção para ela e para todo o planeta. Porém, ela continuaria usando de tortura psicológica para fazer ele ceder. E ele iria, se não fosse todos perceberem a sua importância e começar a gritar em um coro incentivando ele. Ele sente toda aquela glória que um dia ele já teve. E com tudo isso, ele é capaz de aumentar muito seu poder, causando um golpe tão forte na nave da Dominador que pela primeira vez ela se encontrava vulnerável. Isso acaba abalando ela, e o Wander aproveita para infernizar ela com todo o seu amor e amizade, e sem perceber que a nave logo explodiria. E quando isso acontece, a Sylvia fica desesperada. Porém, o Wander consegue se salvar e salva junto a Lorde Dominador, que não consegue entender o porquê depois de tudo que ela fez, ele ainda seria capaz de salvá-la numa situação dessa, pensando que finalmente ela se renderia para o lado do bem, oferecendo a sua cesta de frutas. Ela só demonstra mais uma vez que o seu caso é irreversível, mandando ele para a ponta da praia, mas mesmo assim levando com ela a cesta de frutas. Wander, claro, fica triste por não ter conseguido trazê-la para o lado do bem, mas a Sylvia demonstra todo o resto que ele fez. Essa nova versão do Cólera, que era feliz e muito amado, todo o resto da população da galáxia que ele havia salvado, e também que aquela flor que eles acabaram perdendo, fez com que a vida no universo começasse a florescer novamente. Era um novo mundo de esperança. Porém, uma coisa jamais mudaria: a rivalidade dele com o Cólera. E assim, meus queridos, é como termina a história de Galaxy Wander,
Quero agradecer vocês que chegaram até o fim do vídeo. Se ainda não deixaram o seu like, deixe agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias. E comente aqui embaixo também quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal. Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!